Fala, torcedor tricolor, grande vitória do São Paulo contra o Atlético Mineiro no Morumbi, 2-0. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, pessoal do Linha de Passe da ESPN Brasil, falando sobre essa vitória do São Paulo, vitória muito importante, mais 3 pontos do Campeonato Brasileiro. Já deixar os créditos aqui na descrição, ESPN Brasil, você torcedor tricolor que está chegando por aqui ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like também para estar fortalecendo, ativa o sino das notificações, mas agora bora pro vídeo. Voltando com linha de passe, com imagens aí da vitória do São Paulo sobre o Atlético Mineiro por 2-0. São Paulo que está com pontuação de quinto colocado. Está em sétimo ali na tabela, mas é a mesma pontuação do Mirassol, mesma pontuação ali do Botafogo. Está empatadinho ali todo mundo, todos eles venceram. São Paulo tem 2 jogos a mais, é verdade. Mas fato é, né, Birner, que a sequência com o Crespo no Brasileiro continua muito boa, né? São 6 vitórias aí em 9 jogos. Boa noite a você, Boa William, noite. Calçade, Jean, André, os fãs das fãs do esporte. Nessa sequência, entre jogos muito bons e jogos razoáveis, acho que não tem um jogo ruim do São Paulo com o Crespo no Campeonato Brasileiro. Hoje foi um jogo bom. Uma partida em que o São Paulo toma conta do meio-campo. Isso pode se explicar pela marcação bem executada. Essa marcação individual cheia de correria do Crespo. O treinador, inclusive, poupou alguns jogadores, o que é algo elogiável, pensando que o brasileiro não é a prioridade do São Paulo. Quando o Luciano não começa jogando, certamente é pela questão física, porque o São Paulo só joga no final de semana que vem. Sim. Ou seja, o jogador no limite para estourar e tem reserva que podia lidar com as circunstâncias, como a gente viu da partida, que foi o Ferreirinha. O meio-campo, todo mundo jogou bem. Todo mundo jogou bem. A baita partida do Cedric. E até quem saiu também, né? E eu acho que a grande notícia, a gente vai secar bastante o São Paulo, é como o Pablo Maia, de alguns jogos para cá, vem melhorando. Hoje, se ele não for o melhor jogador, não estou falando pelo gol, estou falando por todo o pacote, no mínimo vai ser colocado entre os melhores jogadores da equipe. E se esse cara voltar a jogar como antes das 2 lesões, o São Paulo tem um baita reforço. Mas um baita reforço, porque ele acabou de ter o seu contrato renovado. Então, acho que hoje foi um jogo muito seguro do São Paulo, um Atlético desfalcado, mas desfalques do São Paulo também tem. Não tem Caleri, não tem Lucas, não tem Oscar. Então são desfalques de peso também para o São Paulo. Perdeu o Marcos Antônio durante o jogo? Perdeu o Marcos Antônio no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. E mesmo assim o São Paulo impediu o goleiro Rafael de fazer sequer uma defesa. No jogo todo, a única lance de perigo mesmo do Atlético foi no final do jogo, uma bola na trave, quando já estava 2-0 e a partida resolvida, William. Faltou pontaria para um pouquinho mais, né, Jean? Embora o 2-0 tá na conta, tá bom, mas faltou um pouquinho de pontaria em alguns lances, envolvendo o Luciano, envolvendo algumas tomadas de decisão do Ferreirinha, né? Acho que isso até demonstra o quanto o jogo para o São Paulo, de certa forma, não sei se confortável é a palavra certa, mas vou usar essa palavra, de certa forma foi até confortável, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite. Acho que foi confortável, sim, certamente foi confortável, né? Porque depois que faz 1-0, o São Paulo domina completamente o jogo, as ações, é o São Paulo quem ataca, um São Paulo que não sofre absolutamente nada, e acho que o segundo gol deveria ter saído bem antes do que saiu, né? Principalmente pela atuação no segundo tempo. Acho que o melhor momento do Atlético talvez fosse enquanto o jogo ainda estava 0-0. Ali o jogo estava mais equilibrado, era um jogo de poucas oportunidades, né? Uma para cada lado. Mas a partir do gol do Pablo Maia, acho que o São Paulo domina completamente as ações. O Atlético, acho que sem o Hulk, sem o Coelho, hoje é um time que não consegue realmente produzir muita coisa. Então, acho que a ausência desses dois também tirou qualquer poder de reação que o Atlético pudesse ter, mas isso não é problema do São Paulo. E, repito, se você olhar para tudo, se olhar para as estatísticas, se olhar para o que foi o jogo a partir do 1-0, é o que você disse, poderia até ter sido mais, ou pelo menos o segundo gol poderia ter saído antes. Acho que é um resultado indiscutível e é um resultado importante, né? Porque essa pontuação de quinta colocação que você fala, cara, é óbvio que o campeonato está essa maluquice de um com 21 jogos, outro com 18 jogos, e vai demorar para que isso seja acertado, mas de qualquer maneira é importante, né? Sobretudo acho que para os times que estão na Libertadores ou Copa do Brasil, que são times que têm objetivos grandes além do Campeonato Brasileiro, se manter lá nessa briga, porque você não sabe até quando você vai seguir na Copa do Brasil, você não sabe até quando você vai seguir na Libertadores, e se você cai, você tem que estar em condições de disputar uma vaga na Libertadores, que acho que para este Campeonato Brasileiro sempre foi o objetivo do São Paulo, tanto do São Paulo
como o do Atlético, ainda que em relação ao Atlético tenha se falado num começo de temporada de briga pelo título, mas... Não é essa a realidade. Não está bem longe disso, tanto que o Atlético está abaixo do São Paulo. Aliás, um Atlético tem jogos a menos também, mas um Atlético que nesse momento ele olha um pouquinho mais para trás do que para frente, né? Um Atlético que está a 5 pontos da zona do rebaixamento, não imagino que a briga do Atlético vai ser essa, mas assim como o Internacional, duas equipes ali, olhando um pouquinho mais para trás ali, já com atenção do que necessariamente para frente. Agora, André, pontuação aí de quinto, está em sétimo, mas com pontuação de quinto colocado. É isso aí. O São Paulo está de acordo com o time que tem, de acordo com a perspectiva. É isso? Um quinto lugar de Campeonato Brasileiro? Eu acho que sim. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal em casa, claro. Eu acho que sim. Eu acho que o retrato de hoje, com essa atuação em casa, bem segura, bem sólida, criativa até certo ponto, vencendo um adversário que não é fácil, o Atlético Mineiro, embora, como disse o Vitor, com desfalques, mas a gente precisa considerar os desfalques que o São Paulo também tem. E desfalques no São Paulo sempre foram utilizados, e eu não estou fazendo com isso uma crítica muito azeda à comissão técnica anterior, mas a gente tem visto o São Paulo jogar sem muitos jogadores ao longo do ano todo, e o Zubeldia, da forma como ele trabalhava, e num determinado momento, quando qualquer resposta que ele desse na entrevista coletiva era usada contra ele, gostava, e eu mesmo disse que ele tinha razão ao afirmar isso, que a ausência de vários jogadores importantes estava na origem, ou era uma das origens do desempenho que era cobrado, e o torcedor não via porque que o São Paulo era um time que só empatava e não ganhava, aquela coisa toda. O Crespo, desde que assumiu, exceto o jogo muito ruim que o São Paulo fez contra o Flamengo na estreia dele, em que o São Paulo foi completamente dominado, na volta do Mundial de Clubes, né? São Paulo completamente dominado, não marcou, não jogou, o Flamengo não teve dificuldade para estabelecer o placar, a distância técnica entre os times pareceu maior do que era naquele momento. Desde então, acho que o São Paulo vem se acertando. Tem duas coisas que me chamam muita atenção no time atual, independentemente das escalações. Uma grande diferença em relação ao time do Zubeldia, saída de bola, a maneira como o São Paulo move a bola da sua defesa até o campo de ataque. Eu nunca consegui entender como que um treinador como o Zubeldia não conseguiu resolver esse problema. E o segundo aspecto é como os jogadores passaram, meio que de uma hora para outra, a atuar de forma muito mais confiante. O São Paulo é um time que tem mais personalidade em campo hoje, e às vezes é difícil de detectar isso. O meio de campo, por exemplo, com escalações diferentes, atua de uma outra forma. Você percebe que existem jogadores dispostos a fazer o diferente, a não se preocupar com o erro de um passe, de uma jogada individual. São Paulo tem substituições que, na maioria das vezes, melhoram o time. Hoje, quando o Rodriguinho entrou, muda um pouco o desenho, mas ele entra com liberdade, com personalidade. O São Paulo consegue se beneficiar da presença desse jogador também. Então, parece que o trabalho do Crespo é um trabalho mais longo. E, na verdade, não é. É um trabalho que ainda está começando. Em termos de pontuação, colocação na tabela, eu acho que é daí para cima, mas o para cima é difícil de ser cobrado. Né? Porque você tem ali o Flamengo, o Palmeiras, você tem o Cruzeiro. Exato. Ali, e então, a partir dali... Não é uma situação na qual ninguém acha que faz isso, né? Estamos fazendo um campeonato para chegar em quinto, né? Ninguém trabalha dessa maneira, né? Mas essa faixa talvez seja a faixa natural para o São Paulo ocupar em relação ao seu potencial e aquilo que ele tem como prioridade na temporada. O calendário mudou, eu acho que a gente vai poder falar sobre isso, né? Sim. Foi feito um ajuste, etc. E sumiram os períodos livres de equipes que saíram da Copa do Brasil, mas continuam na Copa Libertadores. É o caso do São Paulo. Então vai ser necessário também ajustar essa programação. É isso. O Campeonato Brasileiro, que ia terminar dia 21 de dezembro, deve terminar agora. Deve terminar, não, vai terminar agora no dia 7 de dezembro, né? E aí as datas à frente ficaram disponíveis para a Copa do Brasil, essa sim. 7 a 21. Vai mais à frente. 7 a 21 de dezembro agora são datas para a Copa do Brasil. Calçade, vitória do São Paulo, 2-0. Para mim, olha, o André está destacando aqui alguns atletas. Para mim, novamente, até o momento que ele sai do jogo, o gol não foi dele, é bem verdade, mas até o momento que ele sai do jogo, Marcos Antônio de novo estava fazendo outra bela partida, hein? Essa é uma boa notícia, ao mesmo tempo uma notícia que preocupa ele ter saído do jogo. Exato. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né, Calçade? Tudo bem? William, boa noite aos companheiros, a quem nos assiste. O que poderia ser o grande defeito de São Paulo foi a solução para o jogo.
porque não vou nem citar Oscar, Lucas, Caleri, esses caras fazem muita falta e eles têm sido uma dificuldade para o São Paulo nos últimos tempos. Eu vou ficar com o Luciano, com o Alisson, aqueles que normalmente estão jogando. O Alisson no meio de campo, o Luciano é um cara que tem um jogo muito agressivo, né? Ele está o tempo todo presente na área. Eles não começaram jogando. E o São Paulo veio com o Pablo Maia, o Bobadilla e o Marcos Antônio. Assim, bom, vai ficar um jogo meio travado aqui. A tendência seria despejar o jogo nos laterais, no Cédric Soares, no Enzo Fernandes, e aí bola na área, ou para o mano a mano do Ferreirinha ou para o André. Nada disso. Os três pelo centro jogaram muito bem. Eles se associaram. Tremenda mobilidade deles. Tanto que no segundo tempo, uma forma de tentar melhorar o Atlético para o Cuca foi colocar o Alexander. E é um jogador desse setor, para esse setor. Porque o São Paulo se associava muito, tanto que o gol... o Marcos Antônio jogou a beça. Nossa, ele apareceu na direita, na esquerda, no meio. O time funcionar. Né? Ele tinha a bola no pé, ele abria assim, ele tinha uma visão boa do que estava acontecendo na área. O gol do Pablo Maia. E aí o Bobadilla também fez um bom jogo. Então esse trio poderia ser um setor mais duro, rude de São Paulo, sem criação. Talvez o Atlético tenha acreditado nisso e foi ali que o São Paulo começou a ganhar o jogo, mas o Atlético passou... a gente está vendo uma bola no travessão, já não, mas não acertou o alvo, não tem defesa do Rafael. Então é um Atlético que ficou muito longe, e aí quem não estava no banco estava em BH. É isso. Né? Porque tem compromisso muito importante no meio de semana, vem Copa do Brasil por aí. São escolhas, são feitas. No caso de São Paulo se deu melhor. Se fosse o Atlético com todos os seus jogadores desde o início, talvez a gente tivesse um jogo diferente. É só um detalhe, só um segundo, até a título de informação, né, Birner? Porque às vezes o pessoal pega o bonde andando e fala, pô, o Atlético, então poupou o Hulk, poupou o Coelho. Não é que poupou, não. O Hulk e o Coelho já estavam suspensos mesmo. Aliás, é bom lembrar até, eu não sei... Claro que suspenso mesmo. É claro que na hora que o Júnior Alonso suspenso, é claro que na hora que o Scarpa está no banco de reserva, você pode até imaginar que outros jogadores seriam poupados, né? A exemplo do Scarpa, por exemplo. O próprio Alexander. O próprio Alexander, Mas, assim, também é bom lembrar que o Cuca não tem sido aquele técnico que poupa o tempo todo. Basta a gente olhar para o que foi na primeira fase da Sul-Americana, né? Uma fase em que a gente dizia, não, pera lá, para esses jogos você não precisa do Hulk, né? Dada a importância e a qualidade do Hulk e dada a idade dele, você podia dizer, bom, já que tem esse calendário maluco, o Hulk não vai jogar na fase... E ele jogava quase todas. Acho que ele jogou todas. Se não me engano, dos 6 jogos, ele jogou 5. Ou ele começou jogando 5. Então, assim, é um Cuca também que não tem poupado muito, mesmo numa competição, para mim, bem menos importante, que é a Sul-Americana, ou a primeira fase da Sul-Americana. Agora até acho que a Sul-Americana ganha um outro peso a partir de agora. Mas a primeira fase era normal que ele poupasse e não poupou. Então, também não sei se ele pouparia se os caras não estivessem suspensos. O próximo jogo é contra quem? Né? Cruzeiro, né? Exato. Aí tem o fator clássico. Isso. Não é só um jogo da Copa do Brasil. Né? O Dudu também estava suspenso, embora não seja titular desse time, mas era uma suspensão também. Vai lá, Bico. Não, assim, acho que a principal diferença do jogo do Zubeldia para o jogo do Crespo é exatamente o fato do São Paulo usar bem menos os lados do campo. O São Paulo associa muito por dentro. Você vê a posição do Ferreirinha, vou dar um exemplo. Com o Crespo, ele joga perto do André, que não é um centroavante fixo, que se movimenta muito. E aí, os 3 jogadores do meio-campo se aproximam. Você tem uma construção com passes curtos ali de 5 jogadores, onde o Marcos Antônio é um motorzinho, né? Hoje a gente via eles alternando com o Bobadilla, e o Bobadilla é outra mudança bem clara que o Crespo fez em relação ao que fazia o Zubeldia, porque com o Zubeldia, o Bobadilla era o segundo volante. Ponto. Com o Crespo, ele é segundo volante, às vezes é, entre aspas, o meia. Hoje, em muitos momentos, a gente via o Marcos Antônio recuando para a linha do Pablo Maia, esse ficava um pouquinho mais, chega à frente, mas era o primeiro volante de fato, com bastante liberdade de construção, São Paulo tem 3 zagueiros, e o Atlético não conseguia atacar. E o Marcos Antônio mais recuado e o Bobadilla mais avançado, perto desses 2 jogadores. É muito raro a gente ver no futebol de hoje um time que não abre o campo adversário com seus jogadores de lado de campo. O São Paulo não faz isso muito, e quem avança são os laterais. Né? O Enzo mais ala, o Cédric mais lateral, só que o Cédric tem crescido bastante no apoio. Eu acho que as críticas feitas ao Cédric... Fez um bom jogo hoje, hein? Assim, as críticas que fizeram a ele, eu acho que são bem justas.
Primeiro porque ele joga todos os jogos. Ele não pode descansar porque não havia reserva. Segunda questão, ele defensivamente às vezes ficava sobrecarregado porque no final da era Zubeldia, quando ele perdeu muitos jogadores, ele não tinha Marcos Antônio, o Pablo Maia estava voltando muito mal, o Alisson mal fisicamente, ele era obrigado a jogar com o Lucas Ferreira, jogava com Alves, jogadores que nunca se mostraram à altura da titularidade do São Paulo. E é óbvio que quando um time perde a bola no meio campo com muita facilidade, tudo estoura atrás. Tanto que os melhores jogos eram com o Cedric avançado e o Ferrarese na lateral. Os mais consistentes, se você não quiser chamar de melhores, os mais difíceis de enfrentar o São Paulo. Com a volta dos jogadores, o crescimento físico e as mudanças de ideias de jogo, esse São Paulo que atua por dentro e que marca muito forte, é um São Paulo difícil de ser vencido. É um São Paulo que dá pouco espaço, é um São Paulo que, quando recompõe com uma linha de 5, os zagueiros funcionam bem na jogada aérea, coisa que não vinha funcionando tão bem antes. É um São Paulo que chega com muitos jogadores à frente, que aglomera muitos jogadores pelo meio. E se o adversário não aglomerar jogadores pelo meio, o São Paulo, uma hora, acaba achando espaço. Como foi no primeiro gol, que é um toque lindo do Bobadilha para o Pablo Maia, de primeira. Assim, ele abre o espaço num toque, que é uma coisa que não é nem muito a característica dele, não faz isso nem na seleção paraguaia tanto. E o Crespo tem explorado muito bem. E depois, ali, o São Paulo com volume, pedindo o Atlético de sair, forçava o Atlético, que tinha um time. Acho eu, quando você olha no papel a altura para enfrentar o São Paulo, porque você tem dois centroavantes, dois atacantes de muita força, para usar o contra-ataque, que o São Paulo marca muito alto. Você tem o Renier para fazer a ligação. Você tem 3 volantes que sabem jogar. Eu não sou muito fã do Fausto Vera, mas ele sabe jogar, né? E o Gabriel Menino e o Caio Paulista nos lados, que são jogadores que têm característica de apoio. Ou seja, você olha o time do Atlético e fala, não, esse time pode enfrentar o São Paulo. Mas não conseguiu. Porque coletivamente, e o São Paulo foi muito superior. E o que me chama a atenção é que o São Paulo parecia fisicamente muito mais inteiro que o Atlético. Sim. E nada na temporada justifica isso. O Atlético também não foi ao Mundial, o Atlético também pôde recuperar os seus jogadores. O Atlético... Jogou no meio de semana. Também jogou no meio de semana. E com todo respeito, um jogo que exigiu muito menos que o jogo do São Paulo. Sim. Tanto que o Luciano começou no banco o jogo de hoje. Então, acho que foi uma atuação bem elogiável do São Paulo e do Atlético, para mim, abaixo do que eu imaginava. Esse meio do São Paulo que a gente está falando agora, que o Calçade lá elogiou, esse meio de Bobadilha, o Marcos Antônio, vamos ver como vai ser a situação dele, né? Posso dar um palpite? Parece que não é nada sério. O Marcos Antônio, segundo as nossas informações, Pedro Ivo, será convocado amanhã. Temos essa informação. Eu desconfio que ele sentiu e que, para não agravar, não ser nada sério... Seguraram. Porque para o jogador é muito importante a convocação. Sim. Nesse momento... A reação dos outros jogadores do São Paulo na hora já foi de substituição imediata, assim, com sinalização para o banco, né? Sim. Então, sem saberem o que ele está sentindo exatamente. Sim. Então eu só desconfio que ele sentiu, obviamente, que a troca era necessária, mas que não foi nada tão grave assim. Vamos esperar os exames. Estou tentando deduzir pelas imagens, obviamente eu não sei o que aconteceu. A gente sabe. É isso, torcedor tricolor. Vitória importante do São Paulo contra o Atlético Mineiro. 2-0. Pablo Maia e o Tapia marcaram os gols que deu aí essa vitória. Mais 3 pontos importantes para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo fez um bom jogo hoje. Mais uma boa partida. Essa campanha, esse aproveitamento muito bom do São Paulo após a chegada do Crespo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo vem fazendo uma campanha muito boa e hoje venceu, né, o Atlético Mineiro por 2-0 num bom jogo do São Paulo no Morumbi. O São Paulo venceu com autoridade, está ali na 7ª posição com 32 pontos. Tem o mesmo número de pontos do Botafogo, que é o 5º colocado. Caso o São Paulo vença na próxima rodada, vai a 35, fica ali a 1 ponto de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é contra o Cruzeiro, no sábado. Meio de semana não vai ter Brasileiro, vai ter Copa do Brasil. Mas foi uma vitória muito importante do São Paulo hoje sobre o Marcos Antônio, né, que saiu ali no decorrer do jogo. Preocupa a torcida, mas eu concordo com o Birner. Eu acho que ele sentiu ali um incômodo e já saiu, né, para não acabar ali agravando, até porque, pelo que a gente está acompanhando e acompanhou aí nos últimos dias, ele está com o nome ali na pré-lista de convocados para a seleção e pode ser que amanhã, né, saia a convocação do Marcos Antônio. É um baita de um jogador
jogou bem demais hoje até ali o momento que ele acabou saindo. É um dos destaques do time, principalmente ali após a chegada do Crespo, né? Mas o São Paulo fez um bom jogo hoje, uma boa partida. O Atlético estava desfalcado, mas o São Paulo também desfalcado. Então o São Paulo vence com todos os méritos, uma boa atuação. O Rafael praticamente não teve trabalho aí nessa partida de hoje, não foi exigido. Isso mostra que o São Paulo foi muito melhor na partida. Um resultado importante, 2-0, mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E a seguir essa pegada e depois, quem sabe ali no final do ano, né, o São Paulo conquistar, nem que seja ali no Brasileiro, né, uma vaga na Libertadores, uma vaga direto. Lembrando também que ainda tem o confronto, né, das quartas de final da Libertadores, o São Paulo vivo do Brasileirão, e na Libertadores o Brasileiro um pouco mais difícil, né, porque o Flamengo está muito à frente, mas é aguardar jogo a jogo, vamos ver o que vai acontecer. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.